Olá, novamente, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Sidney, pela graça do nosso Senhor, hoje pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Estamos ao vivo pela nossa página do Facebook, numa transmissão, onde acontece aqui o nosso culto ao nosso Deus. Hoje, dia 23/8, 9 horas e 13 minutos. Esse nosso culto, essa nossa transmissão, ela também será disponibilizada na nossa página do YouTube, uma gravação, e também saúdo aqueles que acompanharão posteriormente. Paz a todos, bom dia a todos os meus irmãos. Meus queridos, quero convidar neste momento para que você se concentre, né? Eu já estou imaginando, bem provável que alguns dos irmãos estejam debaixo da coberta, do edredom, né? Por conta do frio que está intenso, né? Mas eu oriento você para que você se concentre, foque e que você ofereça a Deus o seu verdadeiro louvor, o culto em sacrifício ao nosso Senhor. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar você a fechar os teus olhos para juntos falarmos com Deus. Pai Santo, Deus eterno, querido Deus, eu o louvo. Agradeço ao Senhor pela vida que temos. Agradeço a Ti, Pai, pela vida dos meus irmãos. Mais uma manhã, Pai, em que a Tua graça está presente sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela preservação, pela saúde, pelo Teu cuidado. Continue, Pai, precisamos do Senhor. Nós declaramos que somos totalmente dependentes de Ti. Nada que possamos fazer, Pai, pode nos livrar ou nos ajudar se não for a Tua mão sobre as nossas vidas, se não for o Senhor sobre cada um de nós. Reconhecemos que o Senhor é Deus soberano, reconhecemos que o Senhor tem agido, e isso constantemente. E, novamente, precisamos do Senhor. Ó Deus amado, pedimos a Ti o perdão, pedimos que nos ensine todos os dias, nos ajude, Pai, diante da possibilidade do pecado, diante da vontade da carne, para que possamos seguir nos Teus caminhos, seguir, ó Pai, agradando ao Senhor. Sei que em Cristo Jesus os nossos pecados já foram perdoados, as nossas dívidas pregadas na cruz do Calvário, mas nós nos colocamos diante de Ti porque queremos viver, ó Pai, em santidade, diante de um Deus santo. Pai amado, eu peço pelos meus irmãos, peço pelos enfermos, os enlutados, os encarcerados, os desempregados. Ser com esse povo, ó Pai, com as viúvas, órfãos, ser, ó Pai, com aqueles que estão nos seus casamentos em crise. Ajude a cada um, Deus. Nós suplicamos a Ti. Pai, peço também por este culto, para que nos aceite. Peço pelos meus irmãos, pela vida de cada um deles, em seus lares, com os seus familiares. Por favor, Deus, olhe para nós com a Tua misericórdia. Louvamos a Ti, oro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos bendizer ao nosso Senhor, a Deus. Convido você a louvar a Ele nesse momento. Exaltemos a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a exaltar o nome do Senhor, que você possa ficar à vontade na presença de Deus, que possamos entregar o nosso louvor totalmente a Ele, que nós possamos nos entregar diante dEle. E vamos louvar a Deus, vamos entregar nossos louvores, vamos louvar o Rei dos Reis que está aqui nessa manhã. Esse que eu te convido, vamos louvar a Deus.
Glória a Deus. Realmente, a misericórdia de Deus dura para sempre. É por isso que estamos aqui nesta manhã, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos cheios de amor, cheios da palavra de Deus. E que nós realmente possamos estar aqui para sermos edificados pelo Espírito Santo. Então vamos continuar louvando. Glórias ao nosso Deus, né? É o que diz o hino. Glória a Deus a todo tempo. Que Ele seja realmente glorificado através das nossas vidas, nos nossos louvores. Meus irmãos, nós vamos meditar nesta manhã na palavra de Deus. Eu já vou direto ao texto bíblico e convido você a abrir a tua Bíblia também no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 25 e o versículo 26. Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 25 e o versículo
26. Vamos à leitura? Diz assim a palavra do Senhor: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? Deus, novamente nos colocamos diante do Senhor em oração para agora pedir todo o teu auxílio. Que a tua mensagem seja entregue de acordo com aquilo que o Senhor deseja, conforme podemos, ó Pai, preparar também antecipadamente, que temos condições de trazê-la aos irmãos, Pai. Comunicar a tua mensagem, da mesma forma como o Senhor tem ensinado ao meu coração, que isso possa servir também de ensino e edificação na vida de cada um. Para a glória do teu nome, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto de João 12, ele não é estranho a nós, é um texto que já temos recorrido a ele outras oportunidades, já lemos ele em outros cultos aqui, mas agora eu quero focar nesses dois versos que lemos, os dois versículos, o 25 e o 26, diante da profundidade dele, das verdades que temos nele aí, dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, esses dois versículos, eles lembram muito um outro momento em que Jesus falou algo muito semelhante. O que ele diz aqui no versículo 25 e 26 sobre negar o mundo, negar esta vida, seguir a ele já havia dito. Mas eu quero notar a diferença do que foi o momento quando ele disse anteriormente para este momento agora, e a partir disso a gente refletir também na palavra. A outra vez que Jesus falou sobre esse texto, sobre isso, sobre seguir ele, né, sobre abandonar a velha vida, estão exatamente em dois textos de Mateus que agora eu vou compartilhar com vocês. Um deles está em Mateus capítulo 10, o versículo 37 até o versículo 38. E depois em Mateus 16, que nós vamos ler na sequência. Olha só o que diz lá. Mateus 10, versículo 37 e 38. Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Antes de continuarmos, né, quando Jesus falou isso em Mateus 10, o registro de Mateus 10, foi no episódio em que ele está enviando os 12, os seus discípulos, para o campo missionário, para a missão. E aí ele dá várias orientações aos discípulos. E no momento ele fala acerca dessa responsabilidade, o compromisso que o discípulo deve ter com o evangelho e com o próprio Senhor. Então ele cita essas palavras, que seria necessário que o amor dado ao Senhor Jesus Cristo, o amor à causa, deve ser muito maior do que o amor a familiar, a pai, a mãe, e é preciso tomar a cruz e seguir a ele. Então, esse primeiro texto, ele está nesse momento, quando os discípulos são enviados para o início do ministério deles, a sós, enviado para evangelizar. Então, essa fala foi direcionada de Jesus Cristo para os seus discípulos. No versículo seguinte, que nós também compartilhamos aí na tela, Mateus 16,
versículo 24 até versículo 26. Mateus 16, 24 ao 26. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Já neste segundo momento, capítulo 16 de Mateus, quando Jesus fala, ele está exatamente no momento em que ele tinha anunciado aos discípulos que ele haveria de morrer. Inclusive, Pedro foi dado a ele a revelação de que Jesus é o Cristo, né? E ele fala então desta maneira. E aí Jesus entra com essa fala, dizendo novamente que era preciso que eles acompanhassem, servissem, seguissem a Cristo tomando a sua cruz, né? Então, esses são os dois momentos. Nesses dois momentos, Mateus 10 e Mateus 16, Jesus está falando particularmente aos seus discípulos, especificamente aos 12 que o acompanhavam mais diretamente. Acontece que quando nós vemos em João capítulo 12, ali o versículo 25, 26, como nós lemos, Jesus está num outro momento. Jesus já havia deixado a região da Galileia, direcionado para Jerusalém, porque a sua hora já havia chegado. Então ele estava a caminho da cruz, estava a uma semana do episódio da crucificação. O texto nos diz aqui, e a gente precisa olhar um pouquinho também para o que antecede aos versículos que nós lemos, que faltava pouco tempo para a Páscoa. O início do capítulo 12, o versículo 1, vai dizer exatamente isso, que eram 6 dias antes da Páscoa e Jesus chega a Betânia. Jesus havia há pouco tempo, o capítulo anterior narra isso, ressuscitado Lázaro. E este evento, este milagre, ele trouxe muita expectativa, deixou muitas pessoas curiosas. Como estava a 6 dias da Páscoa, uma multidão estava chegando em Jerusalém e aquele burburinho, aquela notícia da ressurreição de Lázaro estava polvorosa, todo mundo sabia daquilo que havia acontecido. Isso trouxe em muitas pessoas a curiosidade de querer ver Jesus, de querer saber quem foi o homem que ressuscitou uma pessoa. Né? Quem é esse Lázaro? Até Lázaro ficou famoso, o texto vai nos dizer ali no versículo 9 também, mas as pessoas passaram a ter um interesse em Jesus. Do versículo 20 em diante, está um pouco mais próximo do nosso texto, diz que, inclusive, alguns gregos chegaram aos discípulos, especificamente a Filipe, que depois compartilha com o André, e eles informam que queriam ver Jesus. Talvez por conta exatamente desta informação, das notícias acerca de Jesus. Outros milagres, outros eventos poderiam ser inclusos também, mas o milagre sobre a ressurreição de Lázaro, este era algo novo, era uma novidade, era algo que todos tinham informação. E aí, então, essas pessoas querem ver Jesus. Só que Jesus, ele percebe esse momento e ele entende que as pessoas estão realmente interessadas apenas em vê-lo. Só que Jesus, e com Jesus, o relacionamento que ele propõe às pessoas sempre foi um relacionamento sério, um relacionamento de intensidade. Né? Enquanto as pessoas
querem apenas ver Jesus, Jesus tem a proposta de ter uma relação séria, uma relação muito maior do que simplesmente de ver Jesus, né? Então é isso que Jesus vai trazer, vai propor também a essa multidão e esses gregos que estavam juntos, né? Então ele vai falar da mesma maneira, as mesmas exigências que ele havia colocado aos 12, aos discípulos, ele vai trazer aqui também a esses gregos e a multidão que estava atraída por conta das notícias. Então Jesus diz: olha, vocês precisam me servir e me seguir. Mas ele faz isso sem obrigar ninguém. Aquele que quer me servir precisa me seguir. É isso que Jesus fala em uma outra versão da Bíblia, né? Tá desta forma. Eu fico pensando isso, essa relação, essa proposta que Jesus faz a esta multidão, que ele já havia dito aos discípulos, como o relacionamento matrimonial. Inclusive, é tão sério essa relação do discípulo com Jesus Cristo, que a igreja de Cristo ela é exemplificada numa relação como uma união matrimonial, onde Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. O que nós aprendemos desde o início, desde o Gênesis, é que nesta relação, nesta união matrimonial, é dito que o homem deixará o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É nesta seriedade, com essa intensidade, que Jesus está também trazendo a informação a essas novas pessoas, a essa multidão. Vocês querem me servir? Vocês precisam ter uma seriedade de relação, de compromisso para comigo. Então, vocês precisam me amar mais do que vocês amam a vida, mais do que vocês amam o mundo, mais do que vocês amam as pessoas por aí afora. Jesus tinha pouco tempo, estava há uma semana, como dissemos aqui, né, há poucos dias do evento da crucificação. E ele não estava para bobeira, ele precisava deixar claro e imediatamente o que era necessário para que as pessoas se tornassem verdadeiros seguidores de Cristo. A multidão e os gregos precisavam entender que com Jesus não dava para ficar numa simples paquera. Não dá para ficar paquerando Jesus. Eu quero só ver Jesus. Eu quero só saber quem é ele. Eu quero só ver a face dele. Jesus, ele fala, ou você tem um relacionamento sério comigo, ou nada. É isso ou isso. Ou você tem um relacionamento sério com Jesus, ou nada. Não dá para ficar brincando com Jesus. Jesus não está para brincadeira. Ele toma a iniciativa imediatamente. Vocês precisam, quem quer realmente me servir, vocês precisam me seguir. Os 12 discípulos já tinham aprendido esta lição. Eles já tinham ouvido e já estavam praticando. Os 12, eles já serviam e seguiam Jesus Cristo e aprenderam a agir com Cristo onde quer que Jesus fosse. Eles aprenderam a agir com Cristo em situações de casamento, aprenderam a agir e a servir com Cristo em casa de publicano, de fariseus, aprenderam a agir e a servir com Cristo em momentos em que uma mulher adúltera está sendo julgada, em momentos de cortejo fúnebre, ou mesmo quando havia uma festa na cidade, mas Jesus estava deslocado, atendendo pessoas que estavam numa fila de um tanque para poder ser curado. Então Jesus agia de um modo a ensinar aos seus discípulos e que eles passavam a também a seguir e a servir como Jesus. Então era um relacionamento realmente sério e que os discípulos estavam também agindo. Nós precisamos servir
e seguir Jesus. Para segui-lo, segundo o texto que nós temos aqui, em versículo 26, é preciso servir. Ok? Não dá para seguir Jesus sem que haja o serviço para o Mestre. E aí talvez gere a questão, a pergunta, mas, pastor, como que eu sirvo Jesus? Qual a maneira que eu vou servir a Jesus? E aí deve ter até mesmo um cuidado, porque nem sempre, olha só o que eu digo, nem sempre servir na igreja significa servir a Cristo. Há quem sirva na igreja, mas não esteja servindo a Cristo. Olha só como isso é sério, né? Então, servir a Cristo vai muito além das agendas, das atividades, dos compromissos ministeriais ou mesmo da igreja local. Servir a Cristo é servir a Jesus de um modo totalmente diferenciado. É na vida, é em todo momento, não é somente em situações propostas pela comunidade, pela igreja, né? Jesus ele vai ensinar os discípulos dele da seguinte maneira, lá em Mateus capítulo 25, versículo 34 ao 40. Abre sua Bíblia lá comigo, Mateus capítulo 25, do versículo 34 ao 40. Olha o que diz ali. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessidade de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim a fizeram. Olha só que interessante. Então, para seguir a Jesus Cristo, há necessidade de servir. E aí nós temos aí do próprio Jesus a indicação de como nós podemos servir. Quando eu sirvo ao próximo, eu também estou servindo a Cristo. Quando eu sirvo na minha rotina, no cotidiano, eu também sirvo a Jesus Cristo. Não é somente a ocupação de um cargo, de uma atividade ministerial, mas servir a Jesus Cristo indica uma mudança de vida, um comportamento diferenciado a modelo do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos aprenderam que, mesmo quando Jesus não estava numa sinagoga ou numa das festas religiosas judaicas, mas Jesus continuava a servir e eles aprenderam a servir com Jesus desta maneira. Por onde ele passava, por onde ele ia, ele estava servindo. Ele simplesmente está no barco, atravessa para um outro lago, para o outro lado do lago, e tem um homem endemoniado. Ele vai servir. Ele simplesmente está no monte onde houve a transfiguração, ele desce daquele monte, tem um pai querendo, buscando ajuda por conta do seu filho, e ele ali serve também. Ele está almoçando com os seus discípulos, a multidão chega à frente da casa onde ele está, a ponto de ele não ter mais como comer, Marcos capítulo 3, e Jesus vai servir. Então, servir é exatamente o fio condutor para que a gente possa também seguir ao Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo para a gente em João 12, 26. É preciso, para que vocês me sirvam, aqueles que querem me seguir, é preciso que vocês me sirvam. Vocês precisam me servir para poder me seguir. Mas ele fala mais.
Ainda no versículo 26, ele vai dizer assim: E onde estou, o meu servo também estará. E isso, alguns comentaristas propõem aí pelo menos duas direções. Uma delas é que onde Jesus está, ele também estará, indicando que eh, o servo precisa estar sempre atento para saber e perceber Deus agindo. E aí vem claramente a pergunta: será que eu também estou onde Jesus está? Porque Jesus tem agido constantemente, ele tem feito muitas coisas. Será que eu estou no mesmo lugar em que Jesus está agindo? Essa seria uma das maneiras propostas aí de entender. Mas há uma segunda, da qual eu compartilho e que acredito ser a mais interessante, a mais condizente aqui com o texto, que é o olhar de Jesus para o futuro. Apesar do texto aqui falar no presente, né, onde estou, e que aí a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, vai traduzir para o modo futuro do verbo, né, onde estiver o meu servo também estará indicando um consolo, um conforto, dando ao discípulo uma garantia de que, exatamente por ter servido, ter honrado o mestre, né, simplesmente voltado a sua vida a ele, você vai ter aí também uma recompensa e você estará com ele onde ele estiver. Uma maneira muito semelhante desse texto é o capítulo 17, o versículo 24. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Tem sim. João 17, 24. Olha só como Jesus falou ali. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde estou. Inclusive eu grifei ali, né? E vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Quando Jesus fala, quero que eles estejam comigo onde estou, ele está pensando na glória eterna do lar celestial. E ele quer que os discípulos também estejam com ele lá. Mas no momento em que ele fala isso, ele ainda não está lá com o Pai. Né? É um pouco complexo, mas é possível entendermos. É uma ideia daquilo que ainda não aconteceu, mas ao mesmo tempo já está acontecendo. E também diante da certeza que Jesus tinha de que o lugar já estava preparado. No capítulo 14 ele havia dito, né? Vou lhes preparar um lugar. Então ele sabia que os discípulos que o seguiam, que o serviam, poderiam também, que criam nele, poderiam também estar onde ele estivesse. E nisto ele antecipa. Então ele vai dizendo que quer que os discípulos estejam onde ele estiver. O Paulo também vai contribuir com a ideia e com o pensamento em pelo menos dois textos, em duas cartas diferentes. Uma em Efésios, outra em Colossenses, onde ele vai dizer que nós, mesmo estando neste mundo, mesmo estando na terra, nós já estamos com Cristo lá no lar celestial. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 6, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus já está lá, à destra do Deus Pai. Ele já está lá. E o texto nos diz que nós já ressuscitamos com Cristo e assentados nos lugares celestiais. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, ok? Então, em dois momentos, Paulo também compartilha desta ideia de que nós já estamos com Cristo a partir do momento que cremos nele, né? Nós já estamos em Cristo e com Cristo ao mesmo tempo que ele também está em nós, Colossenses 1:27, né? Então, aquele discípulo que serve a Cristo e segue a Cristo tem também esse conforto, essa garantia, essa certeza
de que estará com Cristo onde ele estiver. Há uma via de mão dupla, porque houve um momento em que Jesus disse: Eu estarei convosco, né, todos os dias. E realmente ele cumpre, diante da tua fidelidade, ele faz isso, ele está conosco, mas também permite que nós estejamos com ele. Ainda em João 12, 26, completando ali a última parte do versículo, ele ainda vai dizer o seguinte: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Tudo isso ele está falando ali para essa multidão que veio vê-lo. E, como disse, ele não podia perder tempo. Ele já fala que é necessário que eles sirvam e sigam, é necessário que eles abandonem a vida que tinham antes, né? Mas nada disso vai passar sem recompensa. Nada disso vai passar despercebido pelo Pai. Se você me servir, fique tranquilo, meu Pai vai te honrar. Se você entender que essa vida que você tem aqui, que é passageira, perecível, e você fizer a opção de trocá-la por uma vida eterna e imperecível, o meu Pai vai te honrar. Isso é fantástico, meus irmãos. Porque para alguns há uma desproporção, há um peso, não conseguem entender que servir a Cristo é ganhar muito mais. Às vezes as pessoas acham que servir a Cristo é estar perdendo. Poxa, mas eu vou deixar de viver aquela vida que eu tinha antes? Eu vou deixar de curtir, de realizar os prazeres que eu tinha quando eu não era ainda crente em Cristo Jesus? Eu tenho que negar tudo isso? Sim, é isso. É isso. Você não entendeu errado, não. É isso. Mas é para quem quiser. É para quem quiser. Jesus não obrigou ninguém. Quem quiser me servir, siga-me. Tem que tomar sua cruz. Jesus estava a poucos dias da crucificação. Deve então seguir a Jesus para a morte. Deixar essa vida sabendo que haverá uma proposta muito maior, como Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 vai falar sobre isso também. Jesus faz isso, essa proposta a essa multidão, aos gregos que ali estavam. Mas o meu Pai vai honrar. Eu estava pensando um pouquinho sobre essa honra do Pai e como se não precisasse, porque só o fato de recebermos dele a vida eterna já é mais do que suficiente. Mas Deus vai além. Ele diz o seguinte: você serve o meu filho, você honra o meu filho, então eu vou te honrar também. E aí há dois textos, mais outros dois textos, que eu quero trazer aqui para vocês. Um deles em Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18, e o outro em Apocalipse 3, 21. Vamos ver esses textos? Romanos 8, o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ok? Olha a honra de Deus para nós aí. Né? Se de fato nós participamos dos sofrimentos de Cristo, né? Ele diz que nós seremos co-herdeiros. No momento ele diz que nós vamos servir o Filho, nós somos como servos, ou como o próprio Paulo se intitula em muitas vezes no início das suas cartas, como escravos de Cristo. Eu trabalho para o Senhor Jesus Cristo, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que aceitam e vivem uma vida focada, centrada em Deus, esses vão ser vistos como co-herdeiros com Cristo. É uma dedicação que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. Ele quer uma relação séria, não dá para fingir ser discípulo de Jesus. Se você quer realmente seguir Jesus, você precisa passar a servir Jesus. E o Pai vai te honrar. O outro texto, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono,
assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Numa outra oportunidade, eu falava que somente com Jesus que nós temos o privilégio de vê-lo vencer, vê-lo celebrar a vitória e ele chamar nós para subir do pódio com ele. Jesus faz isso, né? Ele não celebra sozinho a vitória em que ele teve na cruz, mas ele fala: celebre comigo e você vai receber o prêmio comigo. Eu vou sentar no trono e darei o direito para que você se sente no trono comigo, né? Acredito que muito difícil aconteça isso em qualquer sistema de monarquia, onde o rei dá o direito para que os seus súditos sentem com ele no trono, participem da mesma maneira com ele diante do reino. Jesus Cristo faz isso. Deus faz isso. Sirva ao Senhor Jesus Cristo e o Pai o honrará. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente terminar, e eu tenho mais um texto. Meu irmão, minha irmã, como você avalia a sua relação com Cristo? Você mesmo faz a sua avaliação com o Senhor Jesus Cristo. Você é daqueles que sabe uma coisa aqui ou outra ali sobre o Senhor Jesus Cristo e você ficar à caça de Jesus para poder somente ver? Você se satisfaz somente em ver Jesus? Porque essa foi a intenção inicial dos homens que procuraram Jesus. Não digo que eles estejam errados, mas se eles continuaram simplesmente nesta curiosidade de só ver e não avançaram para estágios de uma relação íntima e séria com Jesus, então sim, aí eles perderam, aí eles erraram e eles vão perder muito através dessa estagnação. Com Jesus nós precisamos avançar. Se você já viu Jesus, se você já teve um encontro com Jesus, você agora precisa servir e seguir. Não dá para ficar somente na tietagem, não dá para ficar apenas na paquera, não dá para você simplesmente ficar procurando momentos para ver Jesus. Jesus, eu só quero te ver, nada mais, só isso. Não. Agora está no momento de você servir e seguir ele. Ou você é um discípulo que se entrega, você realmente age por amor a ele e somente a ele, deixando as outras coisas para trás. É interessante como o Paulo fala que aquele que não tem uma vida matrimonial, aquele que não se casa, ele tem a oportunidade de se entregar muito mais a Cristo, e por conta disso ele vai até esse limite, dizendo a esse ponto, né? Preferia até que vocês não se casassem, para que vocês pudessem oferecer uma vida mais dedicada a Cristo, mas isso não é para todos. É somente para alguns que têm esse dom, e ele vai falar sobre isso, né? Quem é celibatário pode fazer isso, né? Porque a gente precisa deixar as outras coisas desfocadas e viver focado somente em servir a Cristo. O texto que eu quero terminar aqui, ele é do Velho Testamento. O próprio Paulo já havia ensinado que todas as coisas que foram escritas, né, para o nosso aprendizado, aquilo que estava no passado. E lá em Números capítulo 14, o versículo 23 até o versículo 24, Números 14, 23, 24, nós vemos algo semelhante ao que estamos falando aqui, com relação ao povo que estava no deserto e a um dos servos de Deus, por nome Caleb. Vamos ver o texto. Números capítulo 14, versículo 23 e 24. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Deus honrou Caleb. É interessante esse texto, porque muitos, milhares, todos
de diversas tribos tiveram a oportunidade de servir a Deus durante o percurso no deserto, mas o texto vai dizer que eles tratou Deus com desprezo. É assim que às vezes a gente trata Deus, quando nós deixamos de servir a Cristo. Queremos receber dele a salvação, mas não respondemos com um serviço íntegro, com um serviço honesto ao Senhor Jesus Cristo. Venha a nós o vosso reino, mas a ele nada. Né? Aqui está dizendo que houve um povo que maltratou, que desprezou a Deus. Mas Caleb, que serviu a Deus e seguiu a ele em espírito, com outro espírito e com integridade, esse foi honrado. A ele foi dado parte na terra prometida, foi permitido que ele entrasse. Nem mesmo Moisés, nem mesmo Arão, aqueles líderes do povo de Deus, entraram, exceto Josué e Caleb, porque serviram a Deus, porque seguiram com integridade. Minha oração, meu desejo aqui nesta manhã, olhando para o texto que lemos, é que você também avalie e busque seguir Jesus, sabendo que para segui-lo não pode ser sem ação. Para seguir Jesus nós precisamos servir. Não basta dizer, eu sou de Cristo. Você precisa servir a Cristo. E tenha certeza que nisto o Pai fará o papel dele. O Pai o honrará. Que Deus abençoe a todos, que a palavra dele edifique a sua igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela mensagem que o Senhor nos ensinou. Deus, nos deixe claros, nos deixe cada vez mais cientes de que podemos servir o Senhor a todo tempo, a qualquer momento. Que servindo, Pai, aqueles a quem o Senhor amou, aqueles por quem o Senhor morreu, nós estaremos servindo ao Senhor. Se eu servir o meu filho, se eu servir a minha esposa, se eu servir o meu próximo, o meu vizinho, eu estarei servindo a Jesus Cristo. Pai, me ajude a entender e a olhar a cada oportunidade, que eu possa ter o meu tempo, os dias da minha vida, Pai, muito mais focado em servir a Cristo do que servir a mim mesmo. Que eu despreze cada dia mais as coisas deste mundo e foque no serviço ao Senhor Jesus Cristo, mas que isso seja com amor, que seja honesto, Pai, seja sincero. Pai, sabemos que a recompensa é consequência, que eu não busque servir somente por conta da recompensa, da honra que o Senhor dará, mas que seja um ato de gratidão, um ato de amor sincero ao Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele fez. Simplesmente, ó Pai, por tomar o meu lugar, por morrer na cruz, para me conceder vida eterna. Agora eu possa ter a minha vida voltada, focada, para servir ao Senhor Jesus Cristo. Pai, que os meus limites se ampliem no serviço ao Senhor Jesus Cristo. Pai, que eu possa me dedicar mais em buscar a servir ao Senhor Jesus Cristo. Que isso seja, Pai, também verdade na vida de cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que nos ouvem nesta manhã. Obrigado pela tua palavra. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor. Edifica a tua igreja, eu oro, peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Amém. Nós vamos bendizer ao Senhor, nós vamos louvá-lo. E aí eu convido você novamente a exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino do HCC 430, o que darei a Cristo. Amém? Vamos louvar todos juntos.
gente. Glória a Deus. Eu, eu não tenho, por minha culpa, né, conseguido entregar as mensagens com antecedência aos irmãos do louvor, mas mais uma vez, não acredito em coincidências, mas o versículo, a mensagem que nós trouxemos, ela tem um casamento bacana, encaixa perfeitamente com o hino que acabamos de entoar, né? Que darei a Cristo, né? E aí ele fala ali de dar a alma, dar a vida a Cristo, tudo entregar a Cristo. É isso, meus queridos. Resume aquilo que nós falamos agora há pouco. Precisamos servir ao Senhor Jesus Cristo, precisamos nos entregar a Cristo, né? Pudéssemos, né, viver nos entregando a Cristo 24 horas por dia. A gente tem preocupação de segurança, preocupações, né, de necessidades de comer, parar para comer, mas fora isso, o outro tempo que nós temos, precisamos seguir a Cristo. Aleluia, porque em breve teremos os nossos corpos glorificados, e aí essas necessidades sumirão. E aí lá diante do trono e da presença do nosso Senhor, diante da glória dele, nós poderemos servir a ele dia e noite. Será fantástico, será maravilhoso. Mas experimente já se entregar aqui e quanto mais possível você também servir ao Senhor Jesus Cristo. Certamente, se você se interessar, se você se dedicar a isso, ele vai lhe dar condições para que isso seja possível numa escala maior, uma intensidade maior, com gratidão. Pense nisso, né? Que Deus nos abençoe, que é o louvor, Deus nos abençoe também pelo louvor aqui ministrado. Irmãos, nós estamos caminhando para o nosso encerramento, nós vamos ter o encontro e o culto com o nosso Deus logo mais às 18 horas e 30 minutos, né? Eu não separei para agora nenhum aviso específico que temos, talvez só relembrar, alguns irmãos têm sempre me pedido, porque nem sempre se lembram sobre as nossas contas, né? E aí os irmãos poderem continuar efetuando as suas entregas de dízimos e ofertas. Então, nós apresentamos aí novamente a agência Bradesco 2565, a conta corrente 15.103, dígito 3, para dízimos e ofertas, para missões. E aí sim, já lembro que para setembro teremos campanha de missões nacionais. Aí você pode já se preparar para isso também. Agência 2565, também Bradesco, uma conta poupança de número 102 4657, dígito 1. E para a construção, agora na Caixa Econômica Federal, a agência 4053, operação 03 e a conta corrente 082, dígito 0. Perfeito? Meus irmãos, é isto, tá? Nesta semana, dia 25, exato, 25 de agosto, estará sendo celebrado o Dia Nacional dos Embaixadores do Rei. Então, já fica aqui meus parabéns a todos os embaixadores do Rei, a todos os envolvidos com este trabalho, e sempre lembrando que, uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Então, parabéns a todos os embaixadores. Não existem ex-embaixadores. Uma vez embaixador, é sempre embaixador. Parabéns a todos que são embaixadores do Rei. Do modo geral, todos somos, né? Segundo os Coríntios 20, diz que todos somos. Mas esses que participam deste ministério também. Queridos, é isso. Nós desejamos a todos uma ótima, uma excelente manhã, um excelente domingo. Fique na presença do Pai, sirva ao nosso Deus, esteja atento a todo o tempo. Que Deus abençoe a cada um, você, seu lar e os que aí estão contigo. Forte abraço, meus queridos. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco. Até logo mais. Tchau.